Consegui o emprego. O que eu devo saber de Excel para me ajudar neste meu emprego? Aqui eu fiz um pequeno guia prático que vamos juntos, passo a passo, um por um, ir aplicando no Excel. E dessa forma conseguir entender como cada uma dessas ferramentas e funcionalidades consegue nos ajudar na prática. Separei aqui uma das ferramentas mais importantes para que possamos aprender primeiro. Então a gente vai ver navegar rápido pela planilha. Porque muitas vezes temos uma planilha muito grande, com um monte de coluna, um monte de linha. Como é que eu navego rápido? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para baixo, vou para cima. Outra coisa que dá para a gente fazer: ajustar o formato de número, editar sem apagar fórmula, diferenciar valor de fórmula, usar fórmulas, filtrar, colocar valores, congelar o cabeçalho, imprimir em PDF ou imprimir na impressora, enviar esse arquivo por e-mail, por WhatsApp. Então tudo isso é muito importante de se saber, ainda mais quando conseguimos o nosso emprego, certo? Então vamos lá começar aqui na prática com o primeiro item: navegar rápido pela planilha. Quando você tem uma planilha muito grande, igual essa que eu tenho aqui. Por que ela é grande? Porque tem um monte de coluna. A, B, C, D, E, F, um monte de coluna aqui para a direita. E também tem um monte de linha. 1, 2, 3, 4 e assim vai. Imagina só, eu tenho que ir lá na última linha da planilha. Como é que eu faço? Eu pego aqui o meu mouse com o rolinho dele e jogo lá para o final. Mas olha o tempo que eu demoro para chegar no final da planilha. E se a minha planilha tiver 10.000 linhas? Eu vou ficar o dia inteiro fazendo isso. Então, uma sugestão é: aqui na direita você tem essa barra de rolagem, que você pode clicar e arrastar até o começo, ó. Bem rápido. Clica, arrasta para baixo, clica e arrasta para o começo. Assim você consegue navegar facilmente na planilha. E aqui no rodapé você também tem uma barra de esquerda e direita, para ir para a esquerda ou para a direita. Só que além disso tem um super atalho que você pode usar. Você vai usar o Ctrl mais as setinhas. Ctrl setinhas. Então você vai apertar o Ctrl do seu teclado, aperta o Ctrl e segura, e aperta a setinha para a direita, por exemplo. Ó, aquela seleção que estava aqui foi lá para o final. E agora se eu apertar Ctrl, setinha para baixo, o Excel vai para a última linha da planilha. Ctrl, setinha para a esquerda. Ctrl, setinha para cima. E assim eu consigo, ó, navegar rapidamente na minha planilha. Ctrl, setinha. Então já vimos aqui o primeiro atalho, a primeira dica, a primeira ferramenta: navegar rápido pela planilha. Isso é muito importante porque vai te ajudar muito, você vai ganhar muito tempo. Agora a segunda coisa que vamos ver é ajustar o formato de número, data, moeda, porcentagem de forma correta. Isso daqui acaba pegando muitas pessoas despercebidas. Muitas vezes temos uma planilha que precisa fazer qualquer tipo de ajuste, de formatação. Isso é muito comum, pessoal. Isso é muito comum, mais do que você imagina. Exemplo, aqui eu tenho uma data. Eu baixei esse relatório do sistema da empresa. Ou eu peguei do PDF e coloquei no Excel. Ou eu recebi um e-mail com uma planilha. E a planilha veio desse jeito. E eu preciso fazer uns ajustes na planilha para poder ver o que está acontecendo, analisar. Só que olha o jeito que veio a planilha. Data? Que data que é essa? Me fala aí. Não sei, né? Porque data geralmente estamos acostumados a ver dia, mês e ano. Dia, mês e ano. Ali não tem nada a ver com dia, mês e ano, tá estranho. Por quê? Porque a formatação tá errada. E formatação a gente tem que corrigir, seja para colocar como data, como dinheiro, como porcentagem, como número com casas decimais, enfim. Se você quiser ajustar só uma célula, você clica só na célula que você quer ajustar. E então, página inicial. E aqui na direita, nessa caixinha, você consegue ter várias opções. Clica nela. E nesse meu caso, eu vou usar a data abreviada. Por quê? Aquele número que estava errado, agora fica com uma data correta. Então era só a formatação que estava errada. Mas e se eu quiser fazer isso para todas as células? Eu tenho que clicar e arrastar? Pode ser. Ou ainda você clica aqui em cima na coluna A, para selecionar toda a coluna de uma vez. E aí você vai lá no formato e coloca o formato que você quer, como data abreviada. Pronto, resolveu o problema. Aqui na coluna B também temos algumas datas. Ih, professor, mas tem coisa que não é data aqui, ó. Sem previsão, tem texto misturado com data. Então quer dizer que eu tenho que escolher um formato que é data misturado com texto? Não, não tem esse formato no Excel. Nesse caso, o que é a sua prioridade? Ver a data. Então coloca tudo como data. Se você deixar tudo como data, o texto que está escrito, ele vai continuar escrito, ele não vai ser alterado. E outra coisa, você pode testar também. Se não ficar do jeito que você gosta, você volta para como estava antes. Então eu posso clicar aqui na coluna B, página inicial, clico no formato e vou escolher data abreviada. Pronto, ó, ficou tudo como data. E o que estava como texto continua como texto. Resolveu o problema. Só que não acabou, porque a planilha tem outras coisas que eu precisaria ajustar. Como exemplo, ó, produção tá certo, meta, atingimento de meta. Nossa,
Olha o tanto de vírgula de casa decimal que tem esse número. Vírgula, número, 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 número. Nossa, até dói o olho de ver. Aqui eu queria deixar com 2 casas decimais apenas. O que eu quero dizer com isso? O número, vírgula, mais 2 números. Só isso, acabou. Vírgula 00, por exemplo. Vírgula 2 números. Então eu posso clicar em toda essa coluna. E aqui em cima, pessoal, vamos aproveitar e trocar todo mundo para número. Pronto. Opa, já até ficou automático, ó. Mas se de qualquer forma você quiser aumentar ou diminuir as casas decimais, é só você usar esses 2 símbolos que ficam aqui embaixo, ó. Para aumentar, olha, está aumentando, ou diminuir as casas decimais. Assim você ajusta perfeitamente como você precisa. Para outra coluna, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar em número, porque eu quero só 2 casas decimais também. Disponibilidade também vou fazer a mesma coisa, deixar tudo em número, que está aqui no começo. E essas outras colunas também. Então eu já seleciono tudo de uma vez, ó, clico e arrasto. E coloco todo mundo como número. Aqui no final tá certo, vou deixar sem casa decimal. Eu até poderia transformar também em número e zerar as casas. Pronto. E por fim aqui, pessoal, temos custo por unidade. Esse custo por unidade nada mais é do que dinheiro. Dinheiro. O dinheiro pode ser reais do Brasil, dólar, euro, qualquer tipo de moeda que você quiser usar e o Excel te oferece, né, essa possibilidade. Então eu vou clicar aqui na última coluna e vou escolher. Tanto faz, eu posso escolher por aqui a moeda que eu quero, ou aqui por dentro, que também tem a moeda. Ah, professor, mas por que tem 2? Moeda e contábil. Moeda muda um pouquinho a formatação, tá bom, pessoal? Na prática não muda tanta coisa, porque os dois vão indicar dinheiro. Moeda fica mais curtinho, o símbolo fica mais perto do número, e contábil fica um pouco mais afastado. Enfim, na minha experiência não muda nada, é só questão de estética mesmo. Vou pegar aqui moeda, por exemplo. Pronto, já ficou tudo como moeda, tudo certinho. Então fizemos a formatação, agora está tudo correto. Tudo na unidade de medida, dinheiro, data, e assim vai. Se eu quisesse porcentagem, outro tipo de unidade de medida, era só clicar aqui em cima e escolher a unidade que eu quero. E se uma das unidades que você quer não tiver aparecendo, é só você clicar em mais formatos de número, porque ainda o Excel abre uma lista ainda maior para você. Exemplo, data. Ao invés de você ver uma data com dia, mês e ano, você poderia ver uma data completa. Dia da semana, dia, mês e ano. Tudo escrito por extenso. Enfim, tem várias opções e possibilidades que dá para você usar no Excel. Então, aprendemos como ajustar o formato do número, data, moeda, porcentagem. E agora? Eu queria editar sem apagar fórmula. Muitas vezes a planilha que estamos usando, ela tem fórmula. E isso daqui até anda junto com essas duas opções, ó. Editar sem bagunçar a fórmula e diferenciar valor de fórmula. O que essas duas coisas têm a ver? Bom, aqui na minha planilha tem fórmula. Você sabe me dizer qual é a linha, qual é a célula, o quadradinho que tem uma fórmula? Quero ver se você sabe. Olhando, pessoal, é difícil saber. Porque não tem nada que diferencie uma fórmula de um valor, apenas olhando, tá? Porém, se você clicar na célula, exemplo, ó, vamos clicar aqui na primeira célula. Tá vendo que na barra de fórmulas tá mostrando exatamente a mesma coisa que você tá vendo? Então é porque provavelmente é apenas um texto que foi digitado. A pessoa clicou e digitou o valor. Simples assim. Vamos pro lado, ó. Também, mesma coisa, tá igual. Aqui do lado, mesma coisa também, ó. Digitado. Eu poderia digitar outra coisa aqui. Exemplo, João Paulo. Enter. Tá vendo que o nome que eu digitei é o nome que aparece aqui? Pois é, então isso não é uma fórmula. É diferente se eu fizesse igual 1 mais 1 mais 1 mais 1. Enter. Tá vendo que o resultado que aparece é 4. 4 é o mesmo resultado que está aparecendo aqui em cima? Ah, não, diferente, ó. Então veja que está diferente o que está na célula e o que está na barra de fórmulas. Dessa forma eu sei que é uma fórmula. Além disso, toda fórmula no Excel, ela começa com o sinal de igual. Então, olhando, ó, eu também sei que é uma fórmula. Mas, olhando por cima, né, pessoal, a gente não consegue identificar isso. Tem que clicar na célula para poder ver, ó, a fórmula. Mas isso é rapidinho de saber. Deixa eu voltar ao que eu fiz, usando aqui o atalho, Ctrl Z. Pronto. Linha, beleza, turno, produto, produção, meta, atingimento. Opa, atingimento, olha, tá estranho. Aqui tem um valor e aqui tem outro. Então isso daqui é uma fórmula. Consegui então identificar uma coluna que tem fórmula. O que eu gosto de fazer nesses casos? Você pode tentar decorar na sua cabeça aonde tem fórmula e aonde não tem. Porém, minha sugestão é, clique em toda essa coluna e coloque ela com uma corzinha diferente. Coloque ela num amarelinho, coloque ela num cinza, para você saber que tem uma fórmula ali dentro, que você não precisa mexer. Eu vou colocar de amarelo, mas eu também gosto de usar a cor cinza, para identificar o que é fórmula. Ó, aqui também tem uma fórmula. Então vamos pegar toda essa coluna e colocar de amarelinho. Aqui, será que é uma fórmula? Ih, agora tem que ficar indo e voltando para ver.
Então tem uma outra maneira de você ver o número por dentro da célula. É só você clicar na célula e depois clica 2 vezes. 1, 2. Porque você abre a célula. E se você quiser sair, é só você apertar o ESC do teclado. Quer ver? Se eu pegar aqui uma fórmula, só olhando não dá para saber que é uma fórmula. Mas se eu clico 2 vezes, 1, 2, eu consigo abrir a fórmula que está aqui por dentro. E aí eu posso dar um ESC para sair. Vamos ver, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Refugo não tem nada. Parada não tem nada. Status. Opa, olha só, o status é uma fórmula. Por quê? Aqui está escrito no prazo. Mas quando eu abro, 1, 2, o que está dentro é diferente. E começa com o sinal de igual. Então é uma fórmula que está aqui dentro. Então deixa eu pegar toda essa coluna P e colocar ela numa cor amarelinha também. E custo por unidade, beleza, não tem nada. Agora que conseguimos aprender a identificar onde tem fórmula e onde não tem, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque se a gente apagar, mexer na planilha, vai acabar danificando, bagunçando as fórmulas. Então uma sugestão de você mexer, modificar na sua planilha é sempre selecionando toda a coluna ou toda a linha. Vou te mostrar um exemplo. Digamos que aqui eu queira adicionar uma linha nova. Aqui no meio, uma linha nova. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar na linha que eu quero. Exemplo, clica na linha 15. Aqui pela esquerda, tá, pessoal? Para selecionar a linha inteira, ó. Você clica na linha para selecionar ela. E então, botão direito do mouse, inserir. Assim você consegue inserir uma linha nova na sua planilha sem bagunçar a fórmula. Se você verificar 1, 2, qualquer fórmula, elas continuam funcionando perfeitamente, sem bagunçar. E se você quiser remover qualquer linha, seja uma linha que tem informações ou uma linha que você acabou de adicionar, você também clica em toda a linha, botão direito, excluir. Simples assim. Dessa forma você consegue adicionar linhas, remover linhas, sem bagunçar a fórmula. Porém, se você quiser adicionar uma coluna, quer adicionar uma coluna nova aqui no meio, como é que você faz? Até se a gente verificar, ó, atingimento. Tá vendo que essa fórmula, ela tá usando essa coluna e essa coluna. Mas e se eu quiser colocar uma coluna bem aqui no meio, hein? Será que vai bagunçar a fórmula? Vamos fazer um teste. Do jeito que eu ensinei, não vai. Você clica em toda a coluna, seleciona ela inteira, clica aqui em cima, na letra, botão direito, inserir. Pode até fazer isso mais vezes, ó, botão direito, inserir, botão direito, inserir. Então inseri um monte de coluna aqui no meio. Será que atrapalhou a fórmula? Vamos ver. 1, 2, opa, não atrapalhou, pessoal. O Excel continua pegando a primeira célula e essa célula aqui. Então, deu tudo certinho. Dessa forma, a gente consegue ver que, se você adicionar colunas e linhas da forma correta, não vai bagunçar a sua planilha. Não vai bagunçar as fórmulas. E agora, para remover, você pode clicar na coluna, botão direito e excluir. Simples assim. Então é assim que você consegue mexer na planilha, inserir, remover linhas, colunas, sem bagunçar nas fórmulas que você tem. Dessa forma, não vai dar erro. Então a gente conseguiu ver duas coisas ao mesmo tempo. Como diferenciar uma fórmula, como saber onde tem e onde não tem, e como editar sem apagar a fórmula. Insere informações, remove e assim vai. Agora, algo muito importante. Como que eu mesmo posso fazer para usar uma fórmula no Excel? E fazer até mesmo uma busca básica. São ferramentas e funcionalidades essenciais do Excel. Uma fórmula de soma me ajuda a somar o que eu preciso. Uma fórmula SE, ou seja, fórmula C, me ajuda a criar uma automatização no Excel, criar um status automático. E uma busca me ajuda a encontrar aquilo que eu preciso procurar. Vou te dar um exemplo. Voltando aqui na planilha, eu gostaria de fazer uma coluna de um cálculo novo que eu quero fazer. Eu posso colocar esse cálculo em qualquer lugar, pessoal. Posso colocar ele aqui no começo, aqui no meio ou aqui no final. Lembrando, as fórmulas que já existem não serão bagunçadas. Por quê? Porque nós já aprendemos a inserir colunas e linhas sem bagunçar a nossa planilha. O que eu quero fazer então? Eu vou querer inserir uma fórmula bem aqui, ó. Bem aqui. O que essa fórmula vai fazer? Ela vai somar a produção do dia, que está aqui, e vai subtrair menos a meta, para eu ver a diferença de uma coisa com a outra. Então vou clicar nessa coluna H, botão direito inserir. E aqui eu vou fazer uma diferença, ó, diferença dos valores. Enfim, esse é o nome da minha coluna. Enter. O que essa diferença de valores vai fazer? Igual, sempre começa com o sinal de igual. Eu vou pegar a produção do dia menos a meta. E então Enter. Opa, deu um valor positivo, ó, 371. Agora, se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, clico, seguro e arrasto, eu consigo descer essa fórmula para todas as linhas. E aqui eu consegui criar minha própria fórmula personalizada no Excel, sem bagunçar as outras fórmulas que já existem. Como exemplo, o atingimento. 1, 2, continua funcionando, ó, mesmo que eu tenha adicionado uma coluna nova no meio. Eu vou também clicar nessa coluna nova e colocar ela agora numa cor cinza.
Por quê? Porque foi a coluna que eu mesmo fiz. E clicando na divisão de uma coluna com a outra e arrastando para a esquerda, eu consigo diminuir ou aumentar um pouco o tamanho. Acredito que assim esteja bom. Ó. Então aqui eu consegui calcular a diferença de valores. Se é um valor positivo, é porque sim, atingiu a meta. Se é um valor negativo, é porque ficou abaixo da meta. Aqui eu consegui fazer uma simples fórmula de subtração. Mas e se eu precisasse fazer uma soma no Excel? Agora eu vou lá para a direita da planilha e fazer alguns cálculos. Como exemplo, eu queria saber a produção total. Como que eu resolvo esse problema? Eu vou ter que somar cada valor que eu tenho dessa minha produção. Mas imagina só, ficar somando linha por linha. Vai demorar pra caramba. Mas não precisa fazer isso. Por quê? Porque o Excel tem uma fórmula que é igual soma, que já é pronta, onde você seleciona tudo que você quer e o Excel faz o trabalho de somar aquilo que você selecionou. 2 cliques, 1, 2, e simplesmente eu volto lá naquela minha coluna e clico em toda a coluna. Pronto, selecionei tudo. Ou clica e arrasto. Enfim, você pode fazer aquilo que você achar que fica mais fácil para você. Clica e arrasta ou seleciona tudo de uma vez. Enter. Aqui no final eu já vou ter o total da produção. Inclusive eu posso até formatar esse número. Colocar ele como mais formatos de número, número com um separador de casa decimal. E deixar ele com 0 casas. Desculpa, esse separador é de milhar, tá bom? Ele coloca um pontinho quando é 1000. 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, enfim. Ok? Então é 1.453.334. Fica bem mais fácil de ver o número dessa forma, né? Lembrando que aqui foi uma fórmula que fizemos, a função de soma. Então vou colocar de amarelinho. Além disso, eu queria colocar uma outra coluna aqui, pessoal. Uma coluna que me ajude a criar um status automático. Tudo bem que aqui já tem um status automático. Ó. Ele automaticamente consegue me dizer se, a partir da data de referência e da data de entrega, se aquele produção está no prazo, sem previsão, ou se está atrasado. Deve ter algum status aqui que também deve estar atrasado. Ó. No prazo, aqui, atrasado. Como que eu posso criar um status parecido com esse? Podemos usar para isso a fórmula C no Excel. Exemplo, vou criar aqui então status automático. Enter. Só que esse meu status, talvez possamos fazer algo diferente. Eu queria comparar a produção que foi feita e a meta. Caso a produção seja maior do que a meta, então é porque a meta foi atingida. Caso contrário, meta não atingida, abaixo da meta, acima da meta, etc. Então vamos fazer a seguinte fórmula. Igual SE, função C, fórmula C. 2 cliques para selecionar. 1, 2. A primeira coisa que a fórmula C me pede é esse teste lógico. E a fórmula C, pessoal, era muito utilizada para realmente criar status automáticos. Imagina você, linha a linha, ficar vendo se a meta foi ou não atingida. Vai demorar pra caramba para você fazer isso. Então vamos criar um status que escreve isso automaticamente. Meta atingida, abaixo da meta, acima da meta e assim vai. Então, aqui no teste lógico, o que eu vou colocar? Eu vou fazer uma verificação. Se este valor que eu tenho, cliquei nele, ele for maior, coloco o símbolo de maior, que é esse setinha para a direita, esse símbolo que você tem no seu teclado. Então, se aquele valor de produção for maior do que o valor da meta, o que isso quer dizer? O que quer dizer quando a produção é maior do que a meta? Quer dizer que atingiu a meta. Então, aqui do lado, eu vou colocar ponto e vírgula, que é mais um símbolo do nosso teclado. Quando isso for verdade, o que eu quero escrever no valor quando for verdade? Eu vou abrir aspas, porque eu tenho que abrir e fechar aspas para poder escrever, tá bom? Então, abrir aspas. Vou escrever atingiu a meta. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Porém, caso o valor que selecionamos não seja maior do que a meta, então o que aconteceu aqui? Não atingiu a meta. Então vou colocar, abre aspas, abaixo da meta. Fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. Automaticamente eu tive o retorno de um status. Atingiu a meta. Por que ele retornou atingiu a meta? Vamos verificar? Porque nesse caso aqui, a produção é 1.700, sendo que a meta é 1.300. Então sim, a produção é maior do que a meta. E aqui embaixo, hein? Aqui embaixo também. E na terceira linha? Na terceira linha não. A produção é menor do que a meta. Então não atingiu. Se eu clicar então no cantinho dessa célula e arrastar para baixo, eu consigo criar esse status para todo mundo. Atingiu a meta e abaixo da meta. Vamos lá, arrastar mais uma vez até o final. Clique, segura e arrasto. E assim a gente consegue finalizar este status automático
para todas as linhas da nossa tabela, utilizando o quê? A fórmula C. Posso clicar nessa coluna e colocar uma corzinha cinza. Cinza porque fui eu que fiz, né? Assim fica mais fácil de eu saber o que eu que fiz e o que já estava na planilha. Então aprendemos, pessoal, facilmente usar as fórmulas no Excel. Vou até colocar de verde. Mas o que faltou para a gente ver neste tópico? Como fazer uma busca rápida. Digamos que eu queria encontrar algo que eu preciso. Eu queria ver alguma coisa relacionada com um produto, com o nome de alguma pessoa, o código de alguma coisa. Eu quero buscar alguma informação na planilha. Se eu ficar tentando olhar linha por linha, vai demorar pra caramba para eu fazer isso. Então uma maneira interessante é, você pode vir aqui em cima em página inicial. Lá na direita, você vai em localizar e selecionar. Na lupa, clica na lupa. E depois você vai em localizar. E então é só você escrever aquilo que você quer localizar. Você não precisa escrever tudo. Você pode escrever só um pedaço, que o Excel já é inteligente e busca tudo que está relacionado com aquilo que você escreveu. Exemplo, eu vou colocar aqui a palavra sul. Por que eu coloquei a palavra sul? Porque tem fábrica que é fábrica sul. Mas eu não preciso escrever fábrica sul. Vou colocar só a palavra sul de uma vez. E aí o Excel localiza tudo que tem a ver com a palavra sul. Eu vou clicar em localizar tudo. E automaticamente o Excel vai fazer um realce para mim daquilo que foi localizado. E aqui embaixo nas listas, ele me mostra todas as correspondências com aquilo que eu estou procurando. Aqui ele me mostra, ó, qual é a planilha em si, o arquivo de Excel, qual é a aba, qual é o nome da célula, aonde a célula está, e o valor que tem dentro da célula. Pelo jeito ele só encontrou fábrica sul mesmo, ó. Todas as buscas. Mas eu poderia tentar buscar um número. Vou colocar um número 19. Localizar. Tudo. Veja que agora ele localizou um monte de coisa, ó. Inclusive localizou fórmulas que tem a referência 19. Localizou valor que por algum motivo tem o 19, seja a célula ou o valor em si. E clicando em cada uma dessas correspondências, o Excel me joga automaticamente para a célula de referência. Então assim que a gente consegue localizar coisas facilmente na nossa planilha. Filtrar e ordenar corretamente. Isso é muito importante. Por quê? Se você precisa classificar, organizar de A a Z, dizer A, ordem alfabética, ordem cronológica, ordem crescente, como é que você resolve esse problema? Na sua planilha, pode acontecer de ter datas que estão totalmente aleatórias. Aqui a gente tem uma data do mês 8 e depois uma do mês 4. Depois é mês 5 e depois é mês 2. Está totalmente fora de ordem. Quero organizar isso daqui de ordem cronológica, menor para o maior, maior para o menor, etc, etc, etc. O que dá para a gente fazer? Selecionar toda essa nossa tabela, toda essa nossa planilha. Como que eu faço para selecionar tudo? Você pode clicar, segurar e arrastar, que é uma opção, porém pode ser que demore bastante para você fazer isso. Ou uma outra sugestão é você fazer o seguinte. Vamos voltar lá para o começo da planilha. Você vai clicar na primeira célula, tá bom? Clica na primeira célula, normal, só clica, seleciona. Agora com as barrinhas de rolagem, você vai lá para o final e lá para a direita. Ou seja, para pegar aqui, ó, a última referência da sua planilha. Agora, cuidado, calma, muita atenção. Você vai apertar no seu teclado a tecla Shift, que geralmente, pessoal, é uma que tem uma setinha assim para cima. Ó. Tá bom? Então você aperta o Shift, segura, aperta e segura. Aí você clica na última célula da planilha. Pronto. Você selecionou tudo facilmente. Desde a primeira até a última. Pronto, mas por que eu fiz isso? Porque agora eu vou inserir aqui na página inicial o que é chamado de filtro. Ele fica aqui, ó, classificar e filtrar, e então filtro. O que eu consigo fazer com o filtro? Eu consigo organizar, classificar e também filtrar as informações. Exemplo, eu queria organizar essas datas da mais antiga para a mais nova. Então eu clico nesse quadradinho que apareceu, que é o filtro que adicionamos, e venho em classificar de A a Z. Agora sim, ó, organizou as datas de modo crescente. E não precisa se preocupar, porque como toda a tabela foi selecionada, a gente não vai perder nenhuma fórmula. Tá tudo certinho, vai ficar tudo organizado. Se você entrar em qualquer fórmula, ó, ela funciona normalmente. Não vai bagunçar a sua planilha. Desse jeito vai ficar correto. Eu também poderia organizar por unidade, ó, de A a Z. Fábrica leste, depois vem a outra, o tipo de fábrica, norte. Inclusive, se eu selecionar uma linha, essa daqui, por exemplo, eu vou pintar ela de uma cor roxa. Só pra gente ver o que vai acontecer com ela. Será que quando eu organizar alguma coisa, essa linha roxa, ela vai bagunçar? Porque você concorda que essa linha inteira, uma informação faz parte da outra. Então não pode, exemplo, esse produto ficar aqui em cima. Porque ele pertence a essa linha. Não pode desvincular uma coisa da outra. Então se eu organizar, vamos fazer um teste, ó. Clico na produção.
e vou classificar do menor para o maior. Ó, organizou na ordem crescente. Cadê o roxo, hein? Opa, veio todo para o final. Então, sim, funciona. Você não vai bagunçar as fórmulas que você tem na sua planilha fazendo essa organização que eu mostrei. Então, assim que a gente consegue ordenar corretamente as informações, porém, a questão do filtrar é algo muito parecido com a busca que fizemos. Porém, tem uma diferença. A busca você vê de modo individual, um por um. Aqui não, aqui você consegue filtrar tudo de uma vez. Você vai ver tudo que está relacionado àquilo que você procura. Digamos que você queira ver todas as informações referentes à fábrica Norte. Então você clica aqui na unidade e seleciona só o que você quer. Vou desmarcar e pegar só o Norte e clicar no OK. Dessa forma, a minha planilha filtra só o que eu quero ver. Além disso, eu queria ver só o turno B. Clico e seleciono só o turno B. E além disso, pessoal, eu queria ver a data. Vamos clicar aqui, ó, data de referência. Só o que é de 2026, mas não tudo, hein? Só junho, julho e agosto. Ok. Então aqui eu consigo colocar 3 filtros. Junho, julho e agosto, Fábrica Norte e turno B. Agora eu consigo ver especificamente só o que eu preciso. De várias categorias. Eu consigo fazer esse filtro, essa filtragem bem inteligente. E para poder limpar o filtro, como é que você faria da maneira normal? Você teria que ir em cada filtro que você fez, clica, limpar filtro, e assim vai, coluna por coluna. Só que pode demorar muito. Então, se você vier aqui em cima em dados, você pode clicar em limpar, porque a tabela inteira vai ser limpa para você, bem mais rápido do que ficar linha por linha e coluna por coluna. Então, aprendemos a filtrar e ordenar corretamente. Agora, outra coisa que é muito, mas muito importante da gente aprender a fazer é colar como valores. O que isso faz? Como assim colar? O que é colar no Excel? É quando você copia e cola uma informação. Ctrl C, Ctrl V. Vou te dar um exemplo. Vou criar uma planilha nova aqui. Botãozinho de mais. Só para colocar algumas informações. Digamos que eu queira utilizar apenas essa... Vamos pegar aqui, digamos... Eu queira pegar a data de referência. Então seleciono algumas células aqui, ó, até a linha 10, tá bom. Clico e arrasto. Agora eu vou copiar usando o quê? O Ctrl C. E depois eu colo com o Ctrl V. Ctrl C. Venho na minha outra planilha. Clico em qualquer célula, Ctrl V para colar. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna para conseguir ver a data corretamente. Pronto. Então eu tirei de lá e coloquei aqui. Dupliquei as informações, copiei e colei. Funciona muito bem. Porém, isso não funciona bem quando você tem fórmula. Não funciona. Vou te mostrar. Volta na planilha. E junto com essas informações do 1 ao 10, eu queria saber o status. O que está abaixo da meta e o que atingiu a meta. Então seleciono o status, clico, seguro e arrasto até a linha 10. Ctrl C. Normal, hein? Estou fazendo de novo o processo. Clico na outra planilha, clico, Ctrl V para colar. Ih, mas peraí, deu erro, professor. Mas como que deu erro? Se eu fiz certinho, copiei e colei as informações. Pois é, porque quando você copia e cola as informações, olha o que acontece com a fórmula. 1, 2. A fórmula acaba buscando e usando a referência que já estava na outra planilha, acaba bagunçando a referência da fórmula. Isso é comum de acontecer. É comum, mas não é, digamos, correto. Como que você faz para contornar esse problema e fazer com que ele funcione? Você consiga transpor essa fórmula ou o resultado daquela fórmula. Igual a gente fez aqui com a data. Com a data funciona muito bem porque a data é apenas um valor. É um texto que foi digitado. Lembra daquele truque? Clica 2 vezes, 1, 2, e vê o que tem dentro da célula? Pois é, a data é um texto que foi digitado. Já a fórmula, não é. 1, 2, tem uma coisa aqui dentro, ó, uma fórmula, um cálculo. Por isso que não deu certo. Então como que a gente resolve esse problema? Vamos voltar lá na planilha que estávamos antes. E você vai normalmente copiar de novo. Copia, Ctrl C. Só que na hora que você for colar, não usa Ctrl V para a fórmula. Você vai colar normal, calma, clica onde você quer colar. Só que lá em cima na página inicial, você vai, clica no botãozinho de colar para baixo e seleciona a opção 1, 2, 3, que é colar valores. O que vai fazer aqui? O Excel ele vai copiar e colar apenas o valor em si e não a fórmula. 1, 2 dentro da célula, ó. O resultado que aparece é exatamente o mesmo resultado que está dentro da célula. Não tem mais fórmula aqui dentro agora. A gente ficou só com o resultado. Então, isso é muito importante, pessoal, de se saber. Por quê? Para não dar aquele erro que aconteceu. Às vezes você vai transpor a planilha, pega de um lugar, coloca no outro, ou vai pegar apenas um recorte das informações. Cuidado, se tiver fórmula, pode dar erro.
Então, fazendo dessa maneira, você evita que tenha qualquer tipo de erro. Congelar cabeçalho. Isso daqui é muito importante quando você tem uma planilha grande e precisa fazer uma apresentação, precisa mostrar os resultados. Por quê? Como eu tenho os cabeçalhos que ficam aqui em cima, se eu descer a planilha, eu acabo perdendo as informações do cabeçalho. Me diz aí, o que que essa célula representa? Não dá para saber, por quê? Porque eu não tenho mais a referência do cabeçalho dela. Não sei o que que ela representa, não sei. Tem que ir lá no começo para ver o cabeçalho. Ah, tá, disponibilidade. Tudo bem. Mas tem uma maneira de você travar esse cabeçalho, para ele não ficar sumindo. Você vai deixar ele fixo na tela. É só você clicar aqui em cima em exibir e então congelar painéis, congelar linha superior. Pronto, o Excel inclusive passou um risco aqui na tela. Agora toda vez que você desce a visualização, ó, você não perde a referência do cabeçalho. Fica certinho, sempre vai ficar fixo na tela. É uma excelente dica e sugestão de uso de planilha. Independente se é grande ou pequena, isso ajuda demais. Então conseguimos aprender a congelar cabeçalhos. Só que além disso, pessoal, o último ponto que eu acho importante é como imprimir ou importar, salvar a nossa planilha em PDF, sem ficar tudo torto. É muito fácil imprimir no Excel. Você só precisa clicar aqui em Arquivo e então Imprimir. Já vai aparecer para você aqui do lado a sua planilha. Porém, como você pode ver, não está muito pequena a planilha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abas. Mas não, peraí, minha planilha tinha um monte de aba. E como é que eu resolvo então esse problema? Vamos voltar aqui na nossa planilha e aprender da maneira correta. Como que eu faço para imprimir esse arquivo de Excel? Porque se você tem uma planilha muito pequena, muito grande, enfim, pode ser que dê erro, pode ser que não saia tudo na impressão. Por que que isso acontece? Porque o Excel ele tenta fazer da cabeça dele um ajuste, mas muitas vezes o ajuste que ele faz não é o ajuste que você precisa. Então, você vai clicar no Exibir, sempre que você precisar imprimir, e você pode usar a visualização de quebra de página, para poder ver certinho o que está sendo impresso em cada página. E já dá para perceber que o Excel criou essas divisões com linhas pontilhadas, me mostrando cada página da planilha. Mas, olha que curioso, a minha planilha é tudo isso daqui, ó, todas as colunas. Só que ele acabou picotando a planilha. Picotou, ó, aqui, aqui e aqui. Então cada parte ficou numa página diferente, o que para mim não faz sentido. Não faz sentido, não é o que eu quero fazer. Então o que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou corrigir? Vamos começar aqui pela direita. Eu preciso imprimir essa coluna, essa e essa? Não, não preciso. Então vou pegar essa linha azul e vou puxar ela até o limite da minha impressão, que vai ser essa coluna S. Tudo que fica cinza não vai ser impresso. E agora, eu vou pegar essa linha pontilhada e vou arrastar ela lá para a direita, pessoal. Clico e arrasto lá para a direita. Assim eu vou garantir que o Excel imprima tudo isso daqui dentro da mesma página. Mas mesmo assim pode ser que ainda não fique bom. Por quê? Porque tem muita informação. Calma, que a gente vai configurar. Já posso voltar no Exibir e visualizar normalmente a minha planilha. Agora vamos lá de novo, no Arquivo, e então Imprimir. Agora sim, melhorou um pouco, né? Mas está muito pequeno. Porém, melhorou, está tudo dentro da mesma folha. Como que eu posso melhorar ainda mais a visualização? Porque senão vai ficar muito pequeno. Você pode ver o que faz mais sentido. Você olhar a folha em pé ou deitada. Orientação retrato ou orientação paisagem. Vou colocar paisagem, e parece que melhorou um pouquinho, e até sobrou esse espaço aqui do lado. Como sobrou esse espaço, eu posso ajustar um pouco melhor. Então, em dimensionamento personalizado, eu vou colocar ajustar todas as colunas em uma página. Ah, melhorou ainda mais, ficou mais fácil de ver. Pronto, consegui chegar no visual que eu gostaria. Como que eu faço agora para imprimir? Você vai escolher aonde você quer imprimir. Impressora. Tanto faz se é uma impressora de fato no papel ou se você vai imprimir em PDF. Porque imprimir em PDF também aparece aqui, ó. Microsoft Print to PDF. Imprimir em PDF. Você pode escolher essa opção ou escolhe a impressora que você tem aqui. E quando você clicar em imprimir, o Excel ele vai abrir as pastas do seu computador e aí você pode dar um nome para essa impressão. Como exemplo, impressão de teste 123 ABC. Vou dar um Enter. Ele vai salvar essa impressão para mim. E agora eu posso vir aqui nos arquivos do meu computador e vamos ver onde que eu salvei isso daqui, hein? Impressão aqui, ó, tá aqui no cantinho. Impressão de teste. Vou abrir essa impressão e aqui eu já consigo visualizar em PDF. A qualidade é bem boa, tá? Se você aumentar bastante aqui o zoom, você consegue ver que não distorce nada, fica perfeito. Dá até para diminuir um pouquinho.
e fica aqui com bastante folha, fica tudo certinho, pessoal. No meu caso deu 8 folhas, mas fica tudo correto. Qualidade boa. Agora, como eu tenho esse arquivo em PDF, eu posso inclusive pegar esse meu arquivo em PDF, clico, seguro e arrasto lá no WhatsApp, clico, seguro e arrasto dentro do e-mail, e agora eu consigo pegar esse arquivo e mandar para qualquer pessoa. Então, conseguimos fechar a última etapa, imprimir e também exportar em PDF, sem ficar torto, sem ficar errado. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. Lembrando, se tiver qualquer dúvida ou feedback, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo, então eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.